via WhatsApp, nos apresentando as suas manifestações de audiência no programa. Eu havia comentado, anunciado, que hoje nós conversaríamos com o ex-ministro da Cidadania, deputado federal, Osmar Terra, sobre as suas últimas manifestações. O deputado se manifestou já na imprensa e nas próprias redes sociais relacionadas a essa situação que o país está vivendo sobre o coronavírus. Deputado Osmar Terra, um prazer ouvi-lo aqui na CPE. Bom dia. Prazer é meu. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer aí participar do programa. E, deputado, o senhor continua com a sua manifestação que há exageros nas medidas adotadas no combate ao coronavírus no país? Olha, eu acho que... Eu queria, se me permitir, eu vou fazer uma introdução no assunto, porque eu vejo esse assunto como médico, e eu não vejo isso como deputado político e tal, eu vejo como médico e com a experiência que poucas pessoas têm de ter comandado o enfrentamento a uma epidemia gravíssima, que foi do H1N1, vocês se lembram? Sim. Em 2009, né? Que entrou primeiro no Rio Grande do Sul, não tinha no Brasil ainda, e nós no Rio Grande do Sul tomamos o impacto Foi uma epidemia que começou já com as pessoas em estado grave, indo para a UTI, pegando muitos jovens, grávidas, pessoas jovens, obesos, né? Grupos de risco, morreram... no Rio Grande do Sul morreram perto de quase 300 pessoas, né, naquele período, e nós não tínhamos informação até sobre como é que era o funcionamento do vírus. Nós fomos aprendendo em cima do atendimento que nós criamos. Eu aumentei em 30% as vagas de UTI. Então eu tenho experiência, o que eu vou falar para vocês, eu tenho experiência de enfrentamento à epidemia viral, inclusive. Eu enfrentei a da febre amarela, vocês também sabem, a do dengue. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou aqui fazendo discurso de deputado. Tá? Então, eu quero falar para a minha comunidade, para as pessoas que eu prezo, para a minha região, né, que o que eu acho e o que eu acho que está errado em relação à conduta que estão sendo tomadas nos municípios e no Estado. Tá? Sim. Em primeiro lugar, eu como médico não posso dar um remédio que não faça... Eu tenho que saber quanto tempo ele leva para fazer efeito e tenho que saber se a dose certa para ele fazer o efeito. Tá? Então, a medicina tem isso. Ela tem que se basear em evidências científicas. Tu tem que fazer as coisas baseadas em evidência. Não pode ser em discurso, eu acho, não sei o quê. Não. Se eu der o remédio errado, eu mato o doente. Se eu der o remédio certo, eu salvo o doente. É isso. Né? E tem prazo. Tudo que eu vou te dizer aqui, eu vou dar um prazo para ver o resultado. Entendeu? Então... o que é uma virose dessa? O que é uma epidemia de um vírus novo? Né? Quando começa uma epidemia do vírus novo, as pessoas levam muito tempo a descobrir que tem epidemia. Né? Então, na China aconteceu isso. A epidemia provavelmente começou em novembro. Um vírus novo, que é o coronavírus, se multiplicar, infectar as pessoas, e ele circulou muito antes de aparecer o primeiro caso diagnosticado. Então, quando surge o primeiro caso diagnosticado, já devia ter milhares, até milhões de pessoas contaminadas na China. Tanto é que surge e sobe logo a curva, começam a fazer teste e começam a ver que tem muita gente. Né? Então, a China tem nos mostra isso com muita clareza. O que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o vírus começou a circular muito tempo antes de aparecer o primeiro caso. O primeiro caso, eu acho que apareceu lá no dia 7 ou dia 6 de março, né? Lá em o São vírus Paulo. já estava circulando, né? Lá em São Paulo e no resto do Brasil, Sim. porque as pessoas que viajaram para a Europa, que viajaram para a China, que vieram... A China tem muito comércio com a Europa, muita coisa, e tem com o Brasil, principalmente São Paulo e Rio, né? Então, por isso que ali está circulando mais o vírus, né? Mas também tem com o Rio Grande do Sul, tem que... Enfim, o que acontece a partir daí? O vírus se reproduz com muita velocidade. Eu vou te dizer assim, vou te dar mais um dado, que é um dado importante. Por que acaba uma epidemia que não tem tratamento e não tem vacina?
como é que ela acaba? Como é que ela faz o que aconteceu no H1N1, que subiu e, de repente, foi diminuindo e parou? Por que acontece isso? Acontece porque mais da metade da população é infectada pelo vírus, sem sentir nada, sem ter nenhuma tosse. Mais da metade da população é contaminada pelo vírus, porque a progressão dele é muito rápida. Tu viu aquela viagem que o presidente fez para os Estados Unidos? Tinha uma pessoa lá na volta com o coronavírus e no final da viagem já tinha 60%. Alô? Descobriram que é 60% da comitiva, porque eles viram que tinha uma e aí foram fazer teste em todo mundo. Porque 99% daquela... Teve 2 que tiveram algum sintoma, o resto não sentiu nada. A grande maioria das pessoas que tem infecção por vírus em epidemias cria resistência ao vírus e não sente nada. Eu estou falando de milhões de pessoas no Brasil. Hoje já deve ter alguns milhões de pessoas no Brasil. Na maioria das famílias brasileiras, já deve ter uma pessoa que foi contaminada pelo vírus, que durante um período contaminou e parou de contaminar e criou anticorpo sem sentir nada, sem saber que... Por isso que não sabe, porque não sentiu nada, não precisou fazer o exame, né? Então isso espalha com uma rapidez incrível e quando mais da metade da população já teve contato com o vírus, já foi contaminada, ela tem ocorre um fenômeno chamado efeito rebanho, que aquelas pessoas que já têm o anticorpo protegem, o vírus não consegue mais se propagar, bate nelas e morre, né? E não chega nas pessoas que ainda não têm anticorpo. Então é o efeito rebanho de proteção às pessoas que não têm anticorpo. Então a epidemia normalmente ela termina, ela começa a declinar e acaba quando mais de 50% da população está contaminada. Sim. Isso é uma curva que pode ser calculada matematicamente. É uma curva de 12 semanas na epidemia viral, de 12 semanas, 12 a 13 semanas, né? Então ela sobe, isso aconteceu no H1N1 e está acontecendo agora no coronavírus e já está... eu fiz uma previsão numa entrevista que eu dei na rádio de São Francisco, em Caxias, há uns 12 dias atrás. Eu disse que essa semana ia começar a cair a epidemia na Itália, o número de casos na Itália. E está caindo, faz 3 dias que está caindo o número de casos. Eu não sou profeta, eu não sou mágico. Eu fiz a curva da epidemia da Itália e vi que eu batia na sexta semana. Na sexta semana é o pico e depois começa a diminuir. O Brasil, a sexta semana vai ser em abril. Vai ser na segunda ou terceira semana de abril, provavelmente na terceira semana. Vai começar a parar de crescer. Daqui até abril vai crescer muito o número de casos. Não de mortes. As mortes vão ocorrer, mas não vão... vai ser 1 ou 2% do número de casos. O número de casos vai crescer. Para cada caso desse diagnosticado, vão ter mais 1.000, 2.000 pessoas com o vírus sem saber, né? E vai chegar e vai começar a cair a partir da sexta semana de abril. E vai terminar no final de maio, início de junho. Pode me cobrar. Pode me cobrar. Isso é um raciocínio baseado em evidências científicas, no padrão que tem em todas as epidemias virais. Eu calculei a curva do H1N1, calculei a curva de Wuhan. A curva de Wuhan é exatamente 12 semanas, né? Então é igual, porque lá em Wuhan já diminuiu, já está terminando a epidemia. Então, lá na China. Então eu acho que nós temos que fazer é tranquilizar, não apavorar. O noticiário está apavorando muito a população. A população está em pânico. Deputado. E está achando que qualquer pessoa que fala que não tem tanto risco está contra, está piorando a situação e tal. Sim, pode falar. Deputado Terra, então, por essa análise que o senhor faz, eu lhe pergunto, e aonde que está o exagero das medidas adotadas até agora? O exagero, na sua opinião, é o isolamento social, é a suspensão das aulas, é as pessoas não circularem? Aí há o exagero das medidas? Claro que é exagero. Nós não paramos uma aula, inclusive nós até suspendemos as aulas no início do H1N1, depois voltamos atrás. Não vimos que não adiantava nada, não diminuía um caso. Sabe por que não diminui? Porque as crianças vão se reunir em algum outro lugar. Eles não vão ficar em casa parados no quarto, cada um num quarto olhando para o teto. Até porque não tem como fazer isso, principalmente nas casas mais pobres, né? As crianças vão brincar na rua, vão brincar na praça, vão brincar com os amigos na casa deles e vão se contaminar e não vão sentir nada. Elas são portadoras assintomáticas. Nesse caso, naquela epidemia,
A epidemia afetava mais as pessoas jovens e grávidas e pessoas com obesidade. Essa epidemia afeta só os idosos, praticamente só os idosos, né? Então a criança vai ser sintomática, não tem ninguém para ficar em casa, o pai e a mãe não podem parar de trabalhar, quem vai cuidar dela é o vovô e a vovó. E aí ela vai contaminar o vovô e a vovó. Esses sim vão desenvolver a doença e vão piorar, e podem até morrer, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: 99,67% da população, olha o número que eu estou dando, 99,6% a 7% da população que tiver contato com o vírus não vai ter nada, nem febre, não vai ter nada, né? Um percentual determinado ali, muito menor ali, no Brasil acho que vai chegar a 30, 40 mil pessoas que vão ter sintomas, talvez até 50 mil, todo o Brasil, né? Essas pessoas vão ter sintomas. Dessas pessoas, 1,5% a 2% pode morrer, né? Então, nós estamos falando de números, vai morrer mais gente no inverno do Rio Grande do Sul de gripe sazonal do que vai morrer gente de coronavírus no Brasil inteiro. E isso não justifica fechar tudo, não justifica parar a vida, vai quebrar tudo. Nós vamos ter uma recessão sem... E eu não estou aqui botando a questão econômica na frente. Se me provassem que adiantava, que parava a epidemia, parar tudo, quebrar as empresas, destruir tudo, eu ficava a favor, porque eu sou a favor da vida. É claro Sim. que depois ia ter que ver como é que ia ficar a vida de cada um. Agora, não faz diferença nenhuma fechar escola, fechar comércio, proibir ônibus de circular, fechar shopping. Lá em Porto Alegre, o prefeito está proibindo as pessoas de andar na rua com mais de 60 anos. Isso é um absurdo. Isso não tem impacto nenhum na vida das pessoas. Na epidemia, não tem. A epidemia está sendo superdimensionada no noticiário da televisão. As pessoas estão botando pânico, as pessoas estão em pânico. E o prefeito, aí eu não critico os prefeitos diretamente, porque os prefeitos estão pegando carona no medo, eles estão também com medo, eles não sabem o que fazer, então eles tomam uma medida drástica para dizer que estão fazendo alguma coisa. Porque estão fazendo isolamento na Itália, então não tem que fazer isolamento aqui. O isolamento da Itália piorou a epidemia. O que aconteceu na Itália? É interessante até falar sobre isso. Quando chegou no dia 9 de março, teve 1.596 casos novos na Itália. 1.596, dia 9 de março. Aí, preocupados com a situação, e é mais a Lombardia, não é o sul da Itália, não tem epidemia, porque é mais quente, não tem a circulação de comércio que tem o norte da Itália com a China. É completamente diferente. Mas na Lombardia, naquela região do norte da Itália, morreram 1.500... Morreram não. Ficaram infectados, diagnosticados, no dia 9 de março, 1.596 pessoas. Num dia. 1.596 pessoas. Num dia só. O Brasil está tendo uma média de 300 pessoas infectadas por dia, né, no crescimento da curva agora. 1.596. Aí botaram todo mundo de quarentena, mas assim, lei marcial, ninguém pode sair na rua, ninguém pode fazer nada, se tiver que comprar alguma coisa é teleentrega, que também não evita o contágio, né? O cara que vai entregar, o vírus pode estar até no plástico do saco, então não tem possibilidade de evitar isso aí. Mas tudo bem, vamos botar todo mundo de... Então o que acontece? Se está todo mundo isolado, não pode sair na rua, tem exército na rua, proibindo a saída das pessoas e tal, deve diminuir o número de contaminados, né? É claro, pela lógica que tem quem está fazendo esse isolamento social, tem que diminuir o número de casos. Bom, mas no começo não diminui, porque tem os casos que estavam contaminados antes, tudo bem. Então vamos dar aí 10 dias para começar a diminuir o número de casos. No 12º dia, dia 21 de março, triplicou o número de casos. Triplicou o número de casos. Foi quase para 5 mil casos por dia. Né? Por quê? Porque se contaminaram dentro de casa. Os meninos que estavam assintomáticos, que não tiveram contato com o vírus, estavam com o vírus e estavam sem sintoma nenhum, eles passaram a ficar 24 horas com o vovô e com a vovó, com o papai e com a mamãe, sem poder sair de casa. Isso aumentou a chance de contágio. Aumentou o contágio. Sim. Né? Porque estarem ali respirando o mesmo ar,
fechado, lá é muito frio o norte da Itália, que é a maior população de idosos do mundo, proporcionalmente a maior população de acima de 80 anos do mundo, é maior que a do Japão, a região da Lombardia, né? Então, foi isso que eu falei, aumentou, inclusive, a mortalidade e aumentou o número de casos. Isolamento social não adianta depois que o vírus está espalhado, minha gente. Deputado... O vírus já está em toda parte. O vírus já está na tua família, na minha família. Nós temos aqui isolar os idosos, nos preocupar com as pessoas que estão doentes, têm outras doenças. Esses são grupos de risco. Esses têm que fazer isolamento. Mas o resto da população não precisa. Se tu vai no supermercado, tu não compra no supermercado, tu tá cheio de gente no supermercado. Por que não pode estar aberta a loja na rua? Por que não pode estar? É só tomar cuidado. O caixa que tem que tomar cuidado, botar máscara, botar uma proteção na frente. O resto das pessoas tem que continuar a vida. Vamos quebrar tudo. Vamos fechar a lojinha toda? Tá. Deputado, sim, fala. Deputado Terra, então eu quero entender aqui que o seu ex-colega, o ministro da Saúde, Mandetta, e é colega deputado, ele está na contramão de tudo isso que o senhor está falando, porque ele disse assim, o que o Ministério está tentando fazer é que o pico não seja tão alto. Se ele acontecer muito rápido, o sistema de saúde não comporta a internação e o tratamento de todos os doentes. Está erradas as estratégias do Ministério da Saúde, hein? O Ministério da Saúde é que comanda o enfrentamento. O ministro Mandetta não recomendou isolamento social. Não, me mostra uma gravação dele falando nisso. Nunca recomendou fechar a escola. Então foi, e da onde saiu isso, então? Como é que funciona o ciclo da coisa? Hein? Da onde saiu isso, então? Onde é que saiu isso? Eu sei. Não, me mostra a declaração dele dizendo que tem que fazer isolamento social. Me mostra a declaração dele dizendo que tem que suspender a aula na escola. Ele está preocupado em atender as pessoas, em garantir respiradores se precisar, em garantir leitos de UTI se precisar, em aumentar o horário de funcionamento dos postos de saúde, que isso é tão importante quanto o leito de UTI, que vai reduzir a demanda da UTI depois. É isso. Não tem uma palavra do Ministério da Saúde recomendando fechar shopping, proibir ônibus, proibir medida. Me mostra uma declaração dele dizendo isso. Não tem. Isso está sendo veiculado por um governador, por outro, por um município, por outro. Aí começa o efeito manada, em cima do medo da população. A população está em pânico, está pedindo providência. O que o prefeito pode fazer? O prefeito não tem muito o que fazer. Então o que o prefeito faz? Fecha a escola. Aí o governador mandou fechar. Eu tive uma discussão com os prefeitos lá da região ali da Grande Santa Rosa, por telefone. Eu tive uma discussão com eles, disse para eles, olha, não adianta fechar a escola. Eles estavam discutindo se fechar ou não fechar. Eles estão convencidos que não precisava fechar. Aí vem o governador e manda fechar. Não, então está tudo... por isso foi importante a fala do presidente ontem. Pode ter crítica se quiser a fala dele. Ele deu uma orientação. Tem que parar esse confinamento. Não vai diminuir o número de casos. As pessoas têm que sair para a rua para comprar, para trabalhar. Quem não é do grupo de risco tem que levar a vida normal, mantenha a distância de 1 metro, lava as mãos o tempo todo, quando chegar em casa deixa o sapato do lado da porta, passa água e sabão, é tão importante quanto álcool e gel, passa água e sabão nas maçanetas, nos lugares que as pessoas tocam, limpa a mesa toda hora, isso tem que fazer no comércio também, tem que fazer na indústria, e a vida continua, minha gente, nós vamos quebrar o país, nós vamos deixar uma recessão profunda, desemprego, miséria, e vamos daqui a 1 ano ter muito mais gente morrendo por falta de atendimento do sistema de saúde, porque não vai ter arrecadação, não vai ter recurso, não vai ter orçamento mais. Nós estamos vivendo uma loucura de pânico, as pessoas estão completamente... Essa epidemia não vai ser pior que o H1N1. O H1N1 não fechou uma loja, nós não deixamos fechar uma empresa, um bar, nada. É só as pessoas tomarem os cuidados necessários. Quem não pode ir para a rua, quem tem que ser atendido em casa, são os idosos, são as pessoas de risco. O isolamento tem que ser para quem tem risco de piorar, não para quem não vai ter nem sintoma da doença. Deputado, aqui os ouvintes estão dizendo assim, mas o deputado Osmar Terra está tão correto no seu raciocínio que por que o pessoal não está lhe ouvindo? Por que a Organização Mundial da Saúde não lhe ouve? Por que os outros países também estão fazendo restrições à população? Reino Unido, França, Espanha, Itália, agora a Índia também. Está todo mundo errado, deputado?
Tem um efeito manada político. Efeito manada político. Eu estou falando de ciência médica. Sim. Tem um efeito manada político. Qual é o efeito manada político? O Macron toma uma medida radical, e a Angela Merkel, na dúvida se vai piorar ou vai melhorar a epidemia lá, ela toma uma medida radical também. O outro toma. Os países que têm o melhor resultado no enfrentamento à epidemia não fecharam, não criaram isolamento social. A Coreia do Sul deu um exemplo disso. A Israel deu um exemplo disso. A própria Inglaterra, eu recebi fotos tem um amigo meu que tem filhos lá na Inglaterra. O fim de semana a rua cheia de gente. Né? A rua cheia de gente, o pessoal nas praças. A Terra não está promovendo o isolamento social. Né? Então, os Estados Unidos estão voltando atrás. O Trump deu uma declaração ontem que ele achou que a gripe que o coronavírus ia ser uma coisa muito mais grave. Não é. E eles vão voltar. Os Estados Unidos não podem parar. Vão voltar ao trabalho normal, ao comércio normal e tal. É isso, né? A China está com vida normal, né? A Itália eu baseado nesses estudos de curva que a gente faz das epidemias virais, eu cantei a pedra. Há 11 dias atrás eu dei uma entrevista na rádio São Francisco, lá de Caxias. Se tu quiser, depois eu te mando. Eu disse, olha, na semana que vem vai diminuir a epidemia na Itália. Sim. E estava aquele horror de morte, de coisa. E faz 3 dias seguidos que está caindo o número de novos casos na Itália. Porque é uma curva, uma curva. O Brasil nós vamos chegar em junho sem epidemia. E na terceira semana de abril começa a diminuir. Diminuir aqui, tá bom. É isso. Tá. Deputado Terra, o senhor está em isolamento social? O senhor está com restrição de circulação? Eu tenho 70 anos, eu sou do grupo de risco. Sim. Né? Eu deveria estar no isolamento completo, eu não estou fazendo ainda isolamento completo. Eu estou indo no gabinete, lá na Câmara de Deputados, eu vou uma vez por dia lá, e eu faço minha caminhada, aí todo dia, no dia de sol e tal, com distanciamento das pessoas. Sim. Uso distanciamento, mais de 1 metro de distanciamento das pessoas. É isso aí. É uma atitude responsável essa sua? Alô? É uma atitude responsável. Alô, está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo. O senhor está me ouvindo, deputado? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. É uma atitude responsável da maneira como o senhor está agindo? Não, eu com 70 anos eu deveria estar totalmente recolhido, né? Mas eu, por necessidade, inclusive, de ajudar nessa questão da epidemia, que eu acho que eu tenho responsabilidade em relação a isso, eu tenho feito isso. Agora, caminhar em volta da casa, no dia de sol não tem problema nenhum, não há contágio. Agora, o ideal é que fique o mais restrita possível a vida dos idosos. Uhum. Então vamos torcer então exatamente que a gente consiga controlar. Eu vou lhe dizer, a polêmica está instalada, hein, deputado? A gente não precisava de união aí nesse país. Hoje o governo federal tem um discurso, os estados têm outros, os prefeitos têm outro, a gente não tem que agregar mais para unir? A autoridade sanitária do país é o presidente da República e o ministro da Saúde. Sigam as orientações dele. Quem não seguir está ajudando a disseminar a confusão, né? É isso. Vamos parar com esse fechamento de loja. Vamos reabrir as lojas. Vamos cuidar mais do asilo dos idosos, evitar contato, evitar contágio, né? Dar uma atenção maior para o asilo dos idosos, ter uma verificação da saúde das pessoas todos os dias, né? Limpeza, higienização, mandar material para lá, a prefeitura pode ajudar nisso, e cuidar dos idosos em casa. É isso que tem que fazer. É o principal. E na rua, cada pessoa, mesmo não tendo o risco de ter problemas graves, ter o distanciamento social, distanciamento social no sentido de 1 metro, né, das pessoas, e fazer a limpeza das ruas permanentes. É isso que tem que fazer. Tá certo. Deputado, e o hospital ter uma reserva para atender casos que forem necessários. Claro. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Um bom dia, deputado. Até a próxima. Bom dia. Um grande abraço. Tá aí. Olha, choveu aqui de manifestações, tanto no nosso